Oi, tudo bom? Meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato sobrenatural. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho para receber novas notificações de outros vídeos. E se você tiver um relato sobrenatural de terror para me contar, é só vir aqui na descrição que tem o e-mail e você pode me mandar por lá o seu relato, tá bom? E também me segue nas outras redes sociais. O título desse relato é A Cabana na Floresta. O que poderia estar oculto em uma antiga cabana, abandonada em uma floresta? Seria apenas lembranças e a poeira do tempo? Ou poderia haver algo a mais que estaria oculto e longe da simples visão dos humanos? Enquanto eu rolava na cama, com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo Lúcio, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. E aí, o que você quer fazer hoje? Lúcio perguntou, dizendo: Eu estou completamente entediado. Ao mesmo tempo em que eu olhava para ele tentando ajustar os meus olhos para claridade, eu falei: Vamos dar uma volta de quadriciclo? Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou: Beleza. Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta, e era o meio do inverno, a minha mãe entrou no quarto. Onde vocês estão indo, garotos? Nós vamos dar uma volta por aí. Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro. Ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã e fomos para a garagem onde estava o quadriciclo. Nos enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo. Ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente. Eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. Você está bem? O Lúcio perguntou. Essa foi perto. Tá tudo bem comigo, mas você viu o tamanho daquele galho? Eu respondi. O Lúcio deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então nós seguimos caminhos e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo e eu nunca tinha ido tão longe antes. Não tinha ideia de onde a gente estava. Então, em determinado ponto, vimos uma cabana velha de 2 andares, que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado e a porta estava fechada, com tábuas de madeira. Vamos lá, Fabrício. Vamos dar uma olhada nela. Sei lá, cara, isso nem parece uma cabana de verdade. Parece mais o cupizeiro. Que é isso, cara? Vamos lá, a cabana tá boa. Vamos dar uma olhada? Meio que a contragosto eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela e assim que eu pisei no chão, fiquei surpreso com a firmeza dela, apenas de parecer ter mais de 100 anos e dar uns estalos de vez em quando. A cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser cozinha-sala, acredito que uma cozinha americana, né? E tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo, e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo, e nós não nos movemos, imaginando que poderia estar à espreita
lá embaixo, em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então, nós dois olhamos para o buraco na parede e, sem uma palavra, nós apontamos para ele. O Lúcio entrou primeiro e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor. Era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro. O ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro, ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo, a voz foi ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lúcio e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então começamos a ouvir os passos de novo, só que dessa vez eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento, a casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então a casa foi parando de tremer até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvimos eram os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora, eu falei. Vamos sumir daqui? Então eu rastejei para fora do buraco primeiro. E me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa. Ai meu Deus, vamos sair daqui? O Lúcio gritou. Ele voou para fora do buraco. O que foi? Eu perguntei. Tem alguma coisa lá dentro, eu vi. O Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu. Eu senti todos os pelos se arrepiarem, enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo, e assim que levantamos da queda, ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem tá aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lúcio e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do segundo andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária. Mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? A minha mãe perguntou em choque quando viu a poeira nas nossas roupas. Nós então falamos da velha cabana que tinha entrado para ver o que tinha dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje, o Lúcio e eu falamos sobre o que aconteceu. Naquela manhã de sábado, ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que poderia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existe coisas nessa terra deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe, para o bem e para o mal, e eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lúcio e comigo naquele dia, e jamais esqueceremos aquela experiência. E aí, vocês gostaram do relato? Eu fiquei pensando aqui, né? O que será que foi aquela coisa que estava lá em cima, né? Será que foi o espírito de alguém que possa ter falecido naquele local? Que ele falou que depois lembrou daquela figura e percebeu que estava triste, né? Estava se sentindo sozinha.
Será que foi isso que aconteceu? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo relato. Tchau, tchau.